Conforme a gente tinha combinado, nós vamos hoje ilustrar um pouco, reforçar um pouco, tirar as dúvidas um pouco mais sobre o tema que nós estamos estudando, que é a emancipação da alma, né? Esse é o nosso tema. Hoje nós não vamos ter transparências. Todos receberam aquela folha de rosto, né? Da apresentação de hoje, quando a gente fala do assunto. Então, eu coloquei aí no chat os dois vídeos, quem quiser copiar esses links, para que possa depois, com calma, ver, se bem que na semana passada a gente sugeriu que assistíssemos o vídeo e trouxéssemos as questões. Eu não vou passar ele inteiro, vou passar alguns trechos que eu achei que é importante. Então, vai ficar um pouco... Aonde que está o link? Eu não estou vendo o link aqui, não. Você colocou para todo mundo? Everyone é todo mundo, né? Aí, ó. Eu não estou vendo, não, o link. Será que você chegou depois? No chat? Eu também não estou vendo, não. Talvez porque chegaram depois, mas isso não é problema. Quer ver uma coisa? O milagre da tecnologia é fantástico. Pronto. Chegou aí? Sim, agora estou vendo. Obrigada. Então, chegou primeiro, aí como não tinha ninguém, eu mandei, ninguém recebeu. Tá certo. Desculpa aí que tem um novo aprendizado aí, né? Então, o primeiro deles é de Adilson Mota, e não Adildon, tá? Que eu escrevi errado aí. Mediunidade versus sonambulismo. Esse palestrante, ele deu essa palestra no dia 1º de outubro agora, um mês atrás. E ele tem trabalhos, inclusive, como, não sei se a gente vai chegar no texto lá, no pedacinho que ele fala, mas tem no trabalho, ele tem um trabalho, ele tem 22 médiums, ou quer dizer, ele tem 22 sonâmbulos, onde ele, numa sessão lá que ele faz, para fazer tratamentos, para fazer uma série de coisas, até para busca da melhor atendimento dos casos, né, dos pacientes. Muito interessante. Eu tenho o e-mail dele, eu pretendo ainda entrar em contato, conhecer um pouco mais isso, mas hoje nós vamos ficar com o que ele tem para nos oferecer em termos desse conhecimento que ele vai passar para a gente, né, do que a gente já viu, na verdade. Tá? Então, nós vamos compartilhar agora essa tela e, como eu falei, nós vamos, alguns pontos a gente vai estar trazendo aí, né, então, primeiro tem todas as apresentações, tal, começa aos 5 minutos, né? Então, aqui vai, então, tá? Eu vou cortando de acordo com a necessidade aí, depois vamos... Então, o primeiro aí dá uns 30 minutos, tá? Deixa eu ver se é isso. Acho que é mais ou menos isso. Mas vocês interrompam a qualquer momento para discutir. Por favor, façam isso. É só abrir o microfone e falar, ou levantar a mão, o que achar melhor. Eu paro e a gente discute. Convite estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto que é bastante palpável. When we see Pleiadian ships, we see a sphere of light, because it's the Merkaba movement. Palpitante, bastante interessante, que me satisfaz muito estudar, é o magnetismo e os fenômenos de emancipação da alma. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade versus sonambulismo. A mediunidade, todo mundo sabe o que é, porque existem centenas de livros falando a respeito, assim como também muitos estudos, seminários, enfim. A mediunidade é muito falada, muito comentada e estudada, todo mundo conhece. E o sonambulismo continua sendo um grande desconhecido ainda para a maioria de nós espíritas. No começo do século XX, nas primeiras décadas, foi realizado um congresso internacional espírita em uma cidade da Escócia. Para este congresso foi convidado um dos maiores pesquisadores de todos os tempos
dos fenômenos psíquicos, o Ernesto Bottizzano, o italiano Ernesto Bottizzano. Foi dada para ele uma questão que, na época, era de grande atualidade. Ele deveria apresentar um trabalho buscando responder à seguinte questão: animismo ou espiritismo? Qual dos dois logra explicar a totalidade dos fatos? Depois de passados os primeiros tempos do espiritismo, onde Kardec teve que enfrentar lutas acerbas contra a incredulidade, contra a zombaria, enfim, depois que conseguiu visualizar que muitos estudiosos e Está sem som, Luiz. entendido apenas como sendo uma interferência negativa da mente do médium nas comunicações dos espíritos. Allan Kardec ele deu bastante importância à mediunidade, mas também aos fenômenos anímicos, que ele classificou como fenômenos de emancipação da alma. Tanto que ele dedicou um capítulo inteiro a este assunto no Livro dos Espíritos, além de diversos artigos espalhados pela Revista Espírita. Então, para Allan Kardec, tanto era importante a mediunidade, como era importante os fenômenos de emancipação da alma, ou fenômenos anímicos. Fenômeno anímico vem da palavra ânima, que significa em latim alma. Sendo a alma o espírito encarnado, os fenômenos anímicos são fenômenos realizados pela alma, ou seja, pelo espírito encarnado. Não apenas a interferência negativa no fenômeno da mediunidade, mas fenômenos autônomos que acontecem independentes da mediunidade, que proporcionam à alma se expressar e utilizar das suas faculdades espirituais sem a interferência tão grande do corpo físico, como acontece conosco, nós que somos encarnados. Para ilustrar a tamanha ignorância que ainda existe com relação a esse tipo de fenômeno, vou contar uma história de uma amiga minha da cidade de Maceió. Certa vez ela me mandou um e-mail contando o que vinha acontecendo com ela, alguns fenômenos que a perturbavam bastante. Ela me dizia que, às vezes, ela conseguia, estando em casa, localizar o filho dela que estava na rua, aonde e com quem ele estava. E não era através do celular, não. De outras vezes, ela indo a um shopping, ela conseguia, no trajeto ainda, ela conseguia identificar a localização de vagas de estacionamento livres para que ela pudesse estacionar o carro dela quando chegasse lá. De outras vezes, na sala de tratamento, durante o trabalho de passes, ela se colocava ao lado e conseguia observar certos assistidos, ela conseguia visualizar e identificar os órgãos que estavam doentes naquela pessoa.
De outras vezes, ela aplicando o passe naquele indivíduo, ela conseguia como que ela tinha a impressão de penetrar com a sua própria mão dentro do organismo daquela pessoa e extrair de lá uma substância enegrecida que vinha na sua mão. Quando ela procurava explicação para isso, buscava o coordenador do trabalho, ele dizia que aquilo era devido à sua mediunidade, que ainda estava em desenvolvimento. E ela que já participava de reuniões mediúnicas há 8 anos. Ele dizia que quando ela tivesse desenvolvido completamente a sua mediunidade, essas coisas desapareceriam. Já outros diziam que ela estava com um processo de obsessão que precisava de tratamento. E assim isso a perturbava bastante, porque os fenômenos não passavam, eles permaneciam dia após dia, e ela não conseguia uma explicação que realmente lhe dissesse o que estava acontecendo, nem ninguém que lhe dissesse como ela poderia lidar com aquilo, ou fazer desaparecer, ou aprender a utilizar, a lidar de forma confortável e equilibrada com aqueles fenômenos. Ao ler o e-mail dela, eu respondi para ela o seguinte: minha amiga, não se angustie. Não sei se você tem obsessão ou não, mas esses fenômenos que você está passando não tem nada a ver com obsessão. São, na realidade, um fenômeno de dupla vista, que é um fenômeno de emancipação da alma. Procure no Livro dos Espíritos o capítulo que fala sobre a emancipação da alma, e lá você vai encontrar essa sua faculdade, que se chama dupla vista, que é, na realidade, a visão da alma. O espírito, ao desprender-se do seu corpo físico, ao emancipar-se do seu corpo, até os limites onde ele consegue estender os seus fluidos perispirituais, ele consegue enxergar, perceber tudo que se encontra naquele raio de ação do seu perispírito. É a visão ou vista da alma, chamada dupla vista. É a emancipação da alma que acontece mesmo com o indivíduo em estado de vigília, ou seja, mesmo sem estar no processo de transe. Para a gente entender como são desconhecidos esses fenômenos de emancipação. Uma amiga minha, participante de reunião mediúnica, participou comigo durante uns 10 a 15 anos de reunião mediúnica que eu coordenava, e ela fazia tratamento desobsessivo em outra instituição. Na reunião que nós participávamos juntos, ela nunca deu nenhuma manifestação de espírito, nada, nenhum sinal de mediunidade acontecia com ela na reunião mediúnica. Mas, vez ou outra, eu sabia que algumas coisas estranhas aconteciam com ela em casa. Às vezes, ela entrava num estado de transe, como que se ela se apagasse, perdesse a consciência, e assim, às vezes, ela ficava vários dias nesse estado. Às vezes, recobrava a consciência, voltava a si, conseguia realizar todos os seus afazeres diários, mas como se estivesse num semi-transe, vamos dizer assim. Às vezes, ela conseguia ir à rua, ir ao banco, ao supermercado, realizar tudo que tinha que realizar, mas quem conhecia ela sabia que ela não estava na sua normalidade. Ela estava como que numa espécie de semi-transe. E assim acontecia com ela desde que ela era criança, e fazia tratamento desobsessivo numa instituição aqui de Aracaju, por causa desse tipo de problema que acontecia com ela. E, na realidade, eu mesmo não conseguia identificar nem dizer a ela o que é que ela tinha, na verdade. Mas, depois de começar a estudar a respeito do magnetismo, conseguimos identificar que o que acontecia com ela era, na realidade, uma espécie de sonambulismo natural. O sonambulismo, ele existe de 2 tipos. Natural, que é o que acontece espontaneamente, sem ser provocado, que é o caso dela, acontecia espontaneamente. E o sonambulismo magnético, que é facultativo, ocorre quando o indivíduo é magnetizado por um magnetizador. Então, Allan Kardec mesmo, ele estudou e praticou o sonambulismo, estudou na teoria e na prática, melhor dizendo, durante 35 anos. Todo o tempo em que ele estudou o magnetismo, ele também estudou o sonambulismo. Então, ele, tanto quanto todos os outros magnetizadores clássicos, e Kardec também foi um magnetizador da era clássica do magnetismo, todos eles, apesar de não conhecer o espiritismo, pois o magnetismo foi surgir na época antes do advento do espiritismo, então todos eles, mesmo sem conhecimento espírita, eles sabiam lidar muito bem com esse fenômeno da prática.
conhecia o sonambulismo, a dupla vista e todos os demais fenômenos que Kardec classificou como fenômenos de emancipação da alma e que eram tidos na época apenas como fenômenos magnéticos, que na realidade o são, porque todos eles utilizam o magnetismo humano para que possam acontecer. Não utilizam do magnetismo espiritual, porque não são mediúnicos, são fenômenos anímicos, utilizam o magnetismo humano, o magnetismo pessoal do indivíduo. Então, o sonambulismo é uma faculdade de emancipação muito valiosa, porque através dela, os magnetizadores clássicos já faziam isso muito bem, utilizavam a faculdade sonambúlica como sendo uma ferramenta de diagnóstico, para diagnóstico e prognóstico das doenças e tratamentos das pessoas. O sonâmbulo, naquele estado de transe profundo, através da visão da alma, ele conseguia identificar os órgãos doentes do indivíduo que estava em tratamento e conseguia, inclusive, orientar o magnetizador quanto à maneira como deveria ser tratado aquele caso. Muitas vezes, eles também davam o prognóstico, quanto tempo aquela doença ainda levaria para ser curada, quais seriam os passos que deveriam ser seguidos até a cura total, e daí por diante, os momentos em que haveria uma piora, vamos dizer assim, de alguns determinados sintomas. Tudo isso o sonâmbulo conseguia alertar o magnetizador com relação àquele caso que estava em observação. E hoje nós não utilizamos nada disso, nós perdemos essa referência, perdemos esse recurso tão valioso que poderia ajudar a tanta gente, a tantas pessoas que entram nas casas espíritas para tratamento. Uma certa vez, eu fui chamado a uma instituição aqui em Aracaju para observar uma jovem, ela tinha em torno dos 18 a 20 anos de idade, e todas as vezes que ela recebia o passe, ela não conseguia levantar da cadeira, suas pernas ficavam endurecidas, ela não conseguia movimentar-se. E ela, então, entendia-se esse fenômeno como sendo uma obsessão, era o obsessor dela que estava provocando aquilo durante o momento do passe. Então, me pediram para que eu fosse lá observar para ver o que realmente estava acontecendo. Não tinha mediunidade nenhuma, mediunidade de evidência ou qualquer outro tipo de mediunidade. Fui observar, buscando identificar os sinais, os sintomas, através daquilo que nós conseguíamos entender sobre esses fenômenos. Fomos lá observar. A passista aplicou o passe na jovem, terminado o passe, a jovem não conseguiu levantar, suas pernas estavam endurecidas. E, na realidade, não era fenômeno de obsessão nenhum. Era, na verdade, um fenômeno de catalepsia, também estudado por Kardec como fenômeno de emancipação da alma, em que há um enrijecimento muscular. A alma se emancipa do corpo e, assim, ela perde a capacidade de vivificar, vamos dizer assim, certas partes do corpo que o indivíduo, então, não consegue movimentar. É como se a vida, o fluido vital, se recolhesse a outras partes do corpo, fazendo com que o indivíduo não conseguisse movimentar determinadas regiões, geralmente braços ou pernas. O indivíduo se mantém consciente o tempo inteiro, mas aqueles membros ele não consegue movimentar. E, às vezes, esse enrijecimento é tão grande que ele pode erguer o braço cataleptizado e outra pessoa pode até se pendurar nesse braço que não consegue abaixar. Pode até quebrar esse osso, pode até quebrar na articulação o osso, mas o indivíduo não movimenta o braço de tão enrijecido que ele se encontra. O fenômeno de catalepsia, o fenômeno de emancipação da alma também. E a jovem era tratada como se fosse uma obsediada por causa disso. Se a gente for analisar de que maneira que o obsessor, como é que durante o tratamento, em que a gente supõe que bons espíritos estejam atuando naquele instante a favor da pessoa, do indivíduo que está recebendo o passe, de que forma que o obsessor consegue atuar no indivíduo no momento em que ele está sendo observado, cuidado por os bons espíritos. Como é que o indivíduo recebe um passe e sai pior do que quando ele chegou? Ele poderia, no máximo, sair da mesma forma, mas não sair pior do que quando ele ali adentrou. Se o obsessor vai agir sobre ele, que age em outra situação depois
mas não durante o momento em que ele está sendo alvo de auxílio. Então, essa tese já cairia por terra se fizesse uma pequena análise a respeito, mas era um fenômeno anímico, aquele fenômeno que é realizado pelo próprio indivíduo, que ele consegue, no momento de emancipação, ativar as faculdades do espírito e utilizá-las estando com uma menor influência do seu corpo físico. E assim Allan Kardec estudou vários desses fenômenos, mas podemos identificar hoje que se torna muito difícil a gente entender esses fenômenos de emancipação se a gente não estudar o magnetismo. Eu mesmo já tinha lido o Livro dos Espíritos mais de uma vez, já tinha lido aquele capítulo 8º da segunda parte sobre a emancipação mais de uma vez, e nunca tinha entendido o que era sonambulismo, na verdade. Quando a gente pensa em sonambulismo, que é a primeira coisa que vem à nossa mente? Aquela pessoa que se levanta da cama no meio da noite, que caminha pela casa como se estivesse adormecida, que abre a porta às vezes, pega a chave, abre a porta, sai à rua, ou abre a geladeira, ou pula a janela, sobe no telhado, no muro, enfim, que faz certas coisas dentro de casa, depois volta para a cama, e no dia seguinte acorda e não lembra de nada do que aconteceu. Essa é a primeira imagem que vem à nossa mente quando a gente pensa em sonambulismo. Mas nós, espíritos, não deveríamos ter essa imagem como sendo a primeira do sonambulismo. Isso aí é sonambulismo, o fenômeno de emancipação da alma mas um sonambulismo natural, rústico, rudimentar, melhor dizendo. O fenômeno do sonambulismo magnético é muito mais desenvolvido e aprimorado. O indivíduo que é sonâmbulo magnético, ele consegue enxergar a distância através de obstáculos materiais, ele consegue enxergar o futuro, consegue voltar ao passado, ele consegue enxergar no presente aquilo que está a uma grande distância, fora do alcance da sua visão física. Ele consegue, por exemplo, ler um livro que está fechado, porque a sua visão é a visão da alma, para a qual não existem obstáculos materiais. Para o espírito não existem obstáculos materiais. O espírito desencarnado, ele consegue atravessar uma parede como consegue enxergar através dela, porque para o espírito não há obstáculos materiais que lhe impeçam de fazer isso. Lembrando que nós somos espíritos, nós encarnados também somos espíritos. Temos um corpo físico, é verdade, que nos atrapalha um pouco na realização desses fenômenos, dificultam a utilização das faculdades da alma. Mas nos momentos de emancipação, aí entra o que o Espiritismo nos explica, no momento de emancipação, em que o corpo físico não exerce tanta influência assim sobre a alma, esta consegue utilizar as suas faculdades, seja de viajar através do tempo, seja de viajar através do espaço. Logicamente, nem todo sonâmbulo consegue realizar todos esses fenômenos aí que eu citei, porque não existem dois sonâmbulos iguais. É igual a nossa como é que se chama? A nossa identificação, né? Cada um tem a sua digital, cada um tem a sua diferenciada. Então, cada sonâmbulo é um sonâmbulo diferente do outro, assim como cada médium é um médium diferente do outro. A faculdade ela funciona sempre dentro dos mesmos princípios, porém modificado nas suas características particulares de indivíduo para indivíduo. Somente depois que eu comecei a estudar o magnetismo é que eu pude compreender aquele capítulo sobre a emancipação da alma, compreender o que era sonambulismo magnético, o que era dupla vista, o que era êxtase, letargia, catalepsia. Então, quando o movimento espírita rejeita o estudo do magnetismo, rejeita toda uma classe de fenômenos que, segundo os cálculos de Ernesto Botzano, representa mais ou menos metade da fenomenologia, porque tenho quase certeza, pelos depoimentos que eu recebo de várias pessoas em todo o Brasil, nas minhas viagens, que existem sonâmbulos ou portadores de faculdades de emancipação, faculdades anímicas. Acredito em qualquer centro espírita que se vá, lá vai se encontrar pessoas com faculdades anímicas. Muitas vezes confundindo com mediunidade, se achando médium, quando na realidade ele é portador de uma faculdade anímica.
Por exemplo, quantas vezes, numa reunião mediúnica, acontece o fenômeno do desdobramento. Aí a pessoa diz assim, eu sou médium de desdobramento. Mas a gente vai pegar lá o livro dos médiuns, na classificação dos médiuns, e a gente não encontra lá classificado médium de desdobramento. Por que não? Porque não existe. Não existe médium de desdobramento. Existe desdobramento, que é uma faculdade anímica. O que é que o chamado médium de desdobramento faz? Ele se desprende do seu corpo físico, ou seja, ele se emancipa e viaja. Vai a lugares, às vezes, auxiliar espíritos em sofrimento, vai a determinados lugares com espíritos bons realizar determinados trabalhos, vai a determinados lugares dentro da casa, da residência de alguém encarnado. É isso que ele faz. Ele se desprende do corpo físico num fenômeno de emancipação, ou seja, um fenômeno de emancipação da alma, não é uma mediunidade. Ele não precisa dos espíritos para emancipar-se. Ele emancipa-se sozinho, ele simplesmente se desdobra, ele sai do corpo. Sair do corpo não caracteriza uma mediunidade. A mediunidade é a faculdade que nos possibilita a intermediação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. O indivíduo que se desdobra, nem sempre ele vai ao mundo espiritual, muitas vezes ele permanece no mundo terreno, fora do seu corpo físico, da mesma maneira que a gente faz toda noite quando a gente dorme. A gente sai do corpo, a gente se desprende do corpo físico, ou seja, se emancipa e vai visitar algum amigo encarnado, ou vai visitar algum amigo desencarnado, ou vai realizar trabalhos no mundo espiritual, vai estudar, etc. e tal, cada um de acordo com as suas tendências. Ou seja, o indivíduo, quando dorme, se desprende do corpo, se emancipa da alma e vai perambular por aí. Aproveita aqueles momentos que o corpo lhe proporciona uma certa liberdade e ele vai perambular por aí afora. Ou seja, é um fenômeno de emancipação da alma, um fenômeno anímico. Está lá na classificação de Allan Kardec, fenômenos de emancipação da alma. O sono e os sonhos, o sonambulismo, o êxtase, a comunicação pelo pensamento, a letargia, a catalepsia e o fenômeno de morte aparente. São os fenômenos classificados por Allan Kardec como sendo fenômeno de emancipação da alma. Então, o desdobramento ele não é uma mediunidade, é um fenômeno anímico, um fenômeno de emancipação. Uma certa vez, num seminário que eu fiz, uma senhora em torno de 60 anos a 65 de idade, ela disse que há vários anos ela tomava medicamentos para psicose. Tomava medicamentos psiquiátricos, fazia esse tratamento há muito tempo, tanto fazia tratamento no centro espírita há muito tempo, como também com psiquiatra. Porque ela dizia, eu enxergo por um olho uma realidade presente, com o outro olho eu enxergo uma outra realidade ao mesmo tempo. E isso levou ao psiquiatra que identificou como sendo alucinações, ou seja, uma psicose que precisa de tratamento medicamentoso. A realidade, nem no centro espírita conseguiam dizer o que ela tinha. Para isso, colocaram um tratamento desobsessivo, quando na realidade ela tinha dupla vista. Através de um olho ela tinha a visão do ambiente presente, material, com o outro olho ela tinha a visão de uma outra realidade. Não através do olho propriamente, mas através da própria visão da alma. A pessoa que tem dupla vista, ele pode enxergar essa realidade ausente, tanto com os olhos abertos ou fechados. Como ela tinha o hábito, como todos nós temos o hábito de enxergar com os olhos abertos, então ela achava que estava enxergando aquela outra realidade através do seu olho, mas na realidade era através da visão da alma. Era um fenômeno de emancipação chamado como dupla vista. Nesse mesmo seminário, um rapaz, em torno dos 25 a 30 anos de idade, ele foi me agradecer, dizendo, você explicou o dilema de toda a minha existência. Há muitos anos que essas coisas que você citou aí acontecem comigo. Ele se sentia sair do corpo, ele muitas vezes estava sentado assistindo uma palestra e acabava muitas vezes se apagando, desfalecendo. Às vezes se sentia como se estivesse numa outra realidade, como se estivesse vendo outros lugares, como se ele estivesse acordado e em sonho ao mesmo tempo. Ali acordado em estado de vigília, mas ao mesmo tempo como que estivesse vislumbrando uma outra realidade distante.
Ele também fazia tratamento psiquiátrico há muitos anos e tratamento na casa espírita. Ele não sabia o que ele tinha. Na realidade, eram fenômenos de emancipação da alma, dos quais ele era portador. Qualquer pessoa pode ser sonâmbulo? Não, eu citei aí vários casos, mas nem todo mundo pode ser sonâmbulo. Segundo algumas estatísticas, tanto da época dos magnetizadores clássicos quanto da atualidade, cerca de 10% da população conseguem desenvolver o sonambulismo magnético. E como é que a gente sabe? Como é que eu sei se eu sou sonâmbulo ou não? Sonâmbulo magnético ou não? Se eu posso desenvolver essa faculdade? Na realidade, para ter certeza, só experimentando com um magnetizador, que ele magnetize com a intenção de colocar em estado de transe profundo, e você vai, através da experiência, você vai perceber se você consegue ou não se tornar um sonâmbulo, desenvolver a sua faculdade sonambúlica. Mas há algumas pessoas que têm uma maior probabilidade, por exemplo, pessoas que se desdobram, seja em reuniões mediúnicas ou não, pessoas que já são médiums, elas já têm a facilidade de se desprender do corpo físico, de se emancipar. Porque também no fenômeno mediúnico há necessidade do médium se emancipar. É preciso que seu espírito se emancipe para facilitar, para que assim ele deixe o seu corpo físico com controle, vamos dizer assim, com um menor controle do seu próprio espírito, de forma que o espírito comunicante possa, assim, acessar, movimentar o seu corpo físico do médium. Tá? Então, na mediunidade, nós vamos ter que um espírito estranho, um terceiro, vai ligar-se ao perispírito do médium em emancipação, de modo que, através do perispírito do médium, ele consegue, então, utilizar o corpo físico daquele médium, seja para escrever, seja para falar, seja na sua audição, seja a sua intuição, seja o desenho, seja a pintura, seja que tipo de mediunidade for. No fenômeno anímico, no sonambulismo, melhor dizendo, nós vamos ter que o indivíduo se desprende profundamente, há um desprendimento profundo, a emancipação da alma vai ocorrer a partir desse transe profundo que ele vai estar passando, provocado pelo magnetizador, pelo fluido do magnetizador, que o magnetiza com esta intenção. Fora do corpo físico, o espírito do sonâmbulo, ele mediuniza seu próprio corpo físico e fala através dele. Então, o sonambulismo é como se fosse uma automediunidade. E esse é um ponto de encontro entre a mediunidade e o sonambulismo, porque o sonambulismo é como se fosse uma automediunidade. O espírito sonâmbulo fora do corpo, ele mediuniza o próprio corpo físico e fala através dele. Por isso que, nesse transe profundo de automediunidade, ele não consegue depois lembrar-se de nada que aconteceu. Ele sai do corpo, fala através dele, vê paisagens, panoramas diversos onde ele vai, encontra-se com outros espíritos encarnados que também estão fora do corpo físico, visita ambientes materiais ou ambientes espirituais, comunica tudo isso através do seu próprio corpo físico para o magnetizador ou quem estiver ali ao seu lado, e depois ele retorna ao seu corpo físico, mas ele não mantém essa memória, porque no transe profundo, quanto mais profundo o transe, menos a memória cerebral participa do processo. Então, ao retornar para o corpo físico, ele não vai encontrar na sua memória cerebral aquelas informações do que ocorreu com ele durante o estado de transe. Então, ele não se lembra de nada, só vai saber se o magnetizador lhe contar o que aconteceu. Bom, acho que nós podemos ficar por aqui. Muitas coisas mais. Muito bem, podemos discutir um pouquinho a respeito, né, do que foi tratado aí, do que ele falou, porque, afinal, a gente acabou, através dessa fala dele, depois vai ter algumas perguntas. Eu selecionei 4 momentos em que vale a pena ouvir a pergunta e a resposta, mas eu gostaria de que a gente comentasse um pouco a respeito, procurasse, inclusive, associar com o que a gente viu
o estudou, né, nas últimas sessões de estudo. Eu queria fazer um comentário aqui no que está no Livro dos Espíritos. Posso fazer? Sim. É muito interessante. Eu vou ler para vocês. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. Então, não muda as atividades, não muda, nada muda se ele é provocado ou não, tá? Ele é igualzinho. Isso é o que eu queria falar para vocês. Ele mencionou uma parte do desdobramento, né? Daí eu lembrei daquela história do Eurípides do Arçanufo, né? Que ele desdobrou para... Acho que eu já tinha até comentado. Daí ficou bem mais claro, né? E eu não sei se vai vir, porque eu achei as respostas também mais informativas que a própria introdução que ele deu, né? Mas ele vai falar sobre a importância do estudo do magnetismo, né? E que a gente realmente não estuda, né, no centro espírita. Pelo menos aqui de Campinas não tem. Não, é muito raro que estudam, Muito realmente raro. não. Porque o que acontece? A gente conhece um pouquinho da história, né? Só fazendo um parênteses aí, que na Europa, na época de Kardec, o magnetismo ele era muito difundido, muito. Os homeopatas, inclusive, utilizavam-se do magnetismo. E então ele achou desnecessário colocar esse conhecimento nas obras básicas. Então, o que aconteceu? Só que depois disso houve uma migração, vamos chamar assim, não uma migração, podemos dizer assim, uma migração do espiritismo para o Brasil. E o Brasil não tinha esse conhecimento. Então ficou essa lacuna, por falta de nós brasileiros, lá atrás, não termos tido contato com o magnetismo. Então era uma ciência à parte, quando Kardec todo o tempo falava que eram ciências irmãs, uma não se explicava sem a outra. Só que ficou esse vácuo aí, né? Então, realmente, são poucos estudiosos do magnetismo. Depois que veio o livro, esse livro aqui que vocês já devem ter visto, né? É o livro do Paulo Henrique Figueiredo, onde, inclusive, no final, ele traduz as obras de Mesmer. Então, aí é uma fonte riquíssima. Esse palestrante, ele cita Paulo Henrique de Figueiredo como sendo assim aquele que abriu as portas para o conhecimento do magnetismo. Ele passou a se dedicar com mais a respeito disso. Então, tanto o sonambulismo quanto o magnetismo é pouquíssimo estudado, pouquíssimo trabalhado no espiritismo, né? Nas casas espíritas. E é interessante como ele fala, aqui ele fala muito rapidamente, mais para frente ele vai dar, acho que uma das questões que foram selecionadas, ele fala a ferramenta que é o sonambulismo. Vocês imaginem uma coisa, claro que a gente não vai, não vamos substituir coisas, mas imagine se nós evoluíssemos mais para o sonambulismo, quantos equipamentos não deixariam de existir, né? Não ficariam sem existir, se fosse aplicado o sonambulismo como ferramenta de diagnóstico. Então, a pessoa entra em transe através do magnetizador e ele vê uma pessoa exatamente em tal problema. E dá o diagnóstico, dá a prescrição do que ele deve fazer, né? Dá a cura, e fala até o tempo que deve levar, se ele seguir aquilo, né? Seguir aquelas instruções. Então, é muito interessante esse ponto,
mas muito pouco explorado, muito pouco. Mas- Deixa... desculpa. Aqui, ó. A gente vê muito sobre magnetização, né, nos livros de André Luiz, né, aquelas equipes que vão, que trabalham, tal, né? A gente vê bastante disso nos livros de André Luiz. Mas houve também um descolamento do próprio magnetismo, né, como ciência, porque daí o magnetismo ele entra, mesmo na Europa, ele começa a entrar para o ramo da energia, né, campo magnético, e existe assim um conceito muito forte de que o magnetismo ele funciona em fenômenos físicos, né, com materiais, campos de radiação, ondas, etc. Mas é inacreditável que, assim, do meu ponto de vista, né, eu já discuti com alguns amigos que são da física, né, mas aí a gente entra em discussões homéricas, mas como que fechou o conhecimento em relação ao corpo humano, né? Você vê aqueles estudos, por exemplo, de torres de transmissão que criam ondas de campos magnéticos, né, e que isso às vezes interfere na saúde das pessoas, né, que pode... Mas eles nunca conseguem necessariamente associar, até na questão do celular também, eles não conseguem associar pontualmente de que aquela onda está causando aquele efeito no corpo, né, ou seja, do animal, ou seja, da planta, num ser vivo, né, não necessariamente só no ser humano. Então, esse conhecimento desse magnetismo animal, vamos dizer assim, né? Eu falo animal, mas no sentido em relação aos seres vivos, né? Ele foi, não vou dizer que ele foi perdido, porque ele está aí, né? Mas ele não, é como se ele não fosse mais tão sério quanto os campos magnéticos por ondas, né? Não vivas, vamos dizer assim. E eu acho que também foi por isso que aqui nos centros espíritas do Brasil também se abriu mão de tudo isso, de certa forma. O que eu vejo, quando eu estava assistindo assim, o que ele disse, e que ele vai falar mais para frente também, como que tem tantos efeitos dentro dos centros espíritas que as pessoas falam que é mediunidade e não é mediunidade, né? Aí, quando as pessoas vão falar que é anímico, as pessoas pensam que, então, eu já vi isso também, eu já vi comentários assim, então é anímico, então a pessoa está fingindo. Ela tá, como que eu vou dizer? Ela está sendo ela está se auto-mediunizando, vamos ver, umas expressões assim muito distorcidas. E, na verdade, é falta de conhecimento, né? Porque se a gente tivesse esse conhecimento, e eu fiquei impressionada, né? E eu achava que a gente estudava muito no centro espírita. E eu falei assim, puxa vida, se a gente tivesse esse conhecimento, a gente entenderia melhor o nosso próprio corpo, né? Nós como espíritos dentro desse corpo, não necessariamente a mediunidade, mas a gente mesmo dentro desse corpo. Essa que foi a impressão que eu tive na palestra. Mas eu entendi melhor aquele negócio da dupla vista que eu estava com dúvida, né? Mas isso eu entendi. Ele fala, bom, primeiro, quando você citou aí, deixa eu só terminar aqui, né, esse ponto de vista, e depois você me fala, tá? Você fala para a gente. Mas quando quando você falou do magnetismo animal e tal, e ele explica, não sei se é ele exatamente que explica, o outro palestrante que eu não tinha até então enviado para vocês o link, é que o magnetismo animal é o animal de ânima, né? De alma. Então, é o magnetismo da alma, né? E não esse que a gente fala o físico, né? Como você falou, realmente foi bem. E realmente, e outra, ele reforça mais adiante, que não sei se vai em algum momento, acho que talvez sim, o fato da gente seguir pessoas porque ouviu falar, porque fala tal, e a gente vai atrás e está deixando totalmente de lado o que Kardec nos orienta. Estude, passa pelo crivo da razão, analise, não aceita tudo, né? Mas vai uma pessoa, fala, e vai todo mundo, pronto, e vai atrás, né, daquilo lá, realmente. Vamos ver o que a Inês tem para falar para a gente? Eu só queria mencionar que um dos maiores, se não o maior médium aqui dos Estados Unidos, que foi o Edgar Cayce, ele foi um médium anímico e sonâmbulo. Ele não tinha contato com espíritos, ele saía, ele entrava em transe sonambúlico, ele
Ele estudava livros que ele deitava em cima do livro e depois ele se lembrava de tudo. E ele trabalhava muito com cura, ele trabalhava com homeopatia, então ele dormia, né, ele entrava no transe sonambúlico dele, aí a pessoa que estava consultando, ele ia, procurava informação, voltava e prescrevia o medicamento. Então ele foi conhecido como The Sleeping Prophet, o profeta adormecido aqui nos Estados Unidos. Provavelmente um dos mais conhecidos. Eu já li muito o trabalho dele, e é bem interessante. E é bem aí o que esse cara explicou agora, entendeu? É um fenômeno bem interessante. Agora, quanto ao magnetismo no espiritismo, quanto mais palestrante, mais gente eu ouço do espiritismo, infelizmente o espiritismo não é um movimento unificado como a gente esperava ser, ou espera ser, ou imagina ser. Dentro do espiritismo tem as diferenças de o que eles procuram dentro do movimento. Então, fica aquela coisa assim, não abrange tudo. Tem muitas pessoas que não querem. E principalmente o magnetismo, porque esse magnetismo não são só ondas, né? O magnetismo, ele é a energia, esse ânima aí. Tem a ver com o fluido vital, tem a ver com cura. Então, é uma coisa bem delicada. Eu acho que muito dos espíritas não prefere não mexer com isso. Mas Edgar Cayce é muito interessante, ele tem uma linguagem bem difícil, o inglês que ele usa é um inglês bem difícil, mas ele tem muita coisa muito boa nesse aspecto aí do sonambulismo, muito bom. Você vê, Inês, quando as pessoas partem para algo que não conhecem, acabam inventando. Você viu quantas pessoas estavam sendo tratadas por, assim, em processo obsessivo, quando não tinha nada a ver, né? Então, a gente costuma culpar sempre o obsessor, né? O obsessor é a válvula de escape aí para a ignorância, realmente, porque não tem, as pessoas não têm o conhecimento, então acabam realmente inventando isso. E quando você falou dessa unificação, a unificação ela estaria em torno de Kardec. Por isso que a gente sempre tem falado, sempre está assim, batendo nessa tecla. A gente tem que ter o conhecimento das obras básicas, estudar, e das obras complementares, né? Aí estamos falando de André Luiz, ele citou Ernesto Bolzano, né? Como ele fala, Bolzano, porque ele fala com sotaque italiano, assim, não, a forma italiana. Então, então, vários autores que estudaram muito a respeito, e vale a pena, são, assim, seguidores, né, de Kardec, continuaram estudando. Então, é importante que a gente tenha sempre essa base. A unificação, ela se daria, Inês, em torno do conhecimento do que realmente é Espiritismo. Porque quando começa a entrar, sabe, esse personalismo, né, das pessoas que estão nas casas espíritas, infelizmente começa a ter esse bate-cabeça aí, né, Aí de vira opiniões. espiritualismo, né? E não espiritismo. Agora, viram que interessante, né? Ele falou também no transe, né? Quando ele falou aqui de transe profundo, o que os magnetizadores chamam de crise, né? A crise. Então, era importante. E ele falou também o ponto de encontro entre mediunidade e sonambulismo. Então, naquele momento em que o sonâmbulo está em contato com os espíritos, aí está ocorrendo, então, ao mesmo tempo, sonambulismo e mediunidade. Aí que, nesse momento que também tem que entender, Kardec cita a mediunidade sonambúlica, mas é nesse momento, somente nesse momento. Então, se alguém vê isso aí, lê ali em algum lugar de Kardec, entenda dessa maneira, é esse ponto de encontro que ele falou ali, né? E também nós vamos ver isso na outra palestra, se não me engano, que também ele vai... que na outra é muito curtinho, são uns 4 ou 5 minutos só. O que eu queria dizer é que uma coisa que me alegra muito é que nós estamos vendo agora, já de um bom tempo para cá, é que existem algumas pessoas que estão estudando profundamente isso, né? Tanto que eu fiquei assim abismada que há algum tempo atrás eu descobri que eu, particularmente, passei por esse capítulo
sem entender direito tudo que ele falava aí. E é um capítulo profundo para ser estudado, em termos de, eu vou falar mediunidade, tá? Entre aspas, né? Entre a emancipação da alma, vai? É uma coisa fantástica o que está ocorrendo. E isso olha, gente, de um bom tempo para cá, eu estou vendo casas espíritas preocupadas com isso. E nós estamos vendo, inclusive, acontecer fenômenos de catalepsia, letargia em alguns lugares, e a necessidade. O médico fala que né, é um transtorno do sono, e tal, mas as pessoas indo procurar a casa espírita mesmo, né, para conhecer melhor isso. Eu acho isso muito, muito legal agora, né? A Ana Paula. Não, eu lembrei de uma coisa agora, que quando eu estava fazendo o curso de passe, tinha um dos passistas que toda vez, e a gente, quando você está fazendo o curso de passe, né, você faz o passe no outro, e depois o outro faz o passe em você, né, para você ver, etc., como que você está fazendo. E essa pessoa sempre reclamava de um formigamento muito forte na perna, né? E veja que a explicação que deram na época foi que que você está liberando muita energia. Aí, eu estava sentada e eu falei assim, Ana Paula, só você, né? Porque eu comecei a pensar na física, daí eu comecei a pensar em energia. Eu falei, mas como que está liberando energia? Não está fazendo sentido isso daí. Aí eu falei assim, não, sou eu que já estou estou criticando demais, né? Mas não era, porque não era energia, né? E o que eu achei interessante também do que vocês estavam falando é que existem duas coisas que a gente tinha que estar estudando realmente na casa espírita, né? Existe a mediunidade, existe essa comunicação com a espiritualidade, que é muito importante também, mas existe a nossa falta de conhecimento do que é um espírito encarnado num corpo. Né? A gente não, parece que a gente não existe, né? Então, o fenômeno, né? Nós estamos encarnados num corpo, fechados nesse corpo, e, portanto, nosso espírito está aprisionado. Nosso espírito nem está dentro desse corpo, né? O que tem dentro do meu corpo, que eu saiba, ainda são órgãos, né? Mas é inacreditável da gente não saber esses detalhes. E a gente não estudar, que nem a Inês estava falando, ela falou, as pessoas denominam aquela pessoa de médium, mas, na verdade, ela não necessariamente é um médium, né? Ela só estava exercendo a capacidade dela de espírito encarnado. Tem uma pergunta que é feita, que eu não vou passar agora, porque apesar de ser rápida, né? Ele fala da predisposição física e espiritual. Então, isso pode favorecer a pessoa ter assim, poder se emancipar, né, ser um sonâmbulo, né? Então, eu recomendo que a gente, que quem puder, que assista, né, como a Ana Paula assistiu, mais alguém aí assistiu, porque aí pega na íntegra tudo. Mais para frente, ele faz um comentário também dos seguidores dessas invenções. Esse acho que vale até a pena ver, porque é um belo de um assim, só um... deixa eu pegar aqui. 39,5. atual não conhecer esses fenômenos? E se não... Eu sugiro que você entre lá no meu canal do YouTube, Adilson Mota, e assista um pequeno vídeo que eu fiz intitulado O Maior Erro, a Maior Falha do Movimento Espírita. No meu entender, José Barreto, isso acontece por causa
da falta de senso crítico em nós espíritas, na maioria dos espíritas. Falta senso crítico. As nossas instituições espíritas, a maneira como nós transmitimos o espiritismo, seja em palestras, seja nos grupos de estudo, não desenvolve um senso crítico das pessoas. E aí a gente acaba seguindo aquilo que outros dizem. A gente acaba elegendo líderes que a gente segue muitas vezes cegamente. Fulano disse que é assim, então é. Então, fulano não fala mais no centro espírita, ninguém fala na emancipação da alma, então eu acabo não estudando, não aprendendo e também não valorizando isso, já que os outros não valorizam. Aquele que eu tenho como líder espírita não fala nisso, então por que eu vou valorizar e vou falar? Então, a gente acaba aprendendo com o que os outros fazem, seguindo o que os outros fazem e não aprendendo através da lógica, da razão, como Kardec sempre nos ensinou a fazer. Então, acredito que o que falta é senso crítico, é a gente aprender aquilo que é certo, ter como certo aquilo que passou pela análise crítica, pela lógica e pela razão, e não porque fulano disse. Quando Kardec disse que a gente tinha que seguir a lógica e a razão, nós deturpamos isso na realidade, porque a lógica e a razão de hoje é o seguinte: fulano disse que é assim, então é. Fulano falou na palestra tal que é assim, então é porque é. Adilson Mota disse que é assim, então é. Fulano de tal falou no livro tal que é assim, então é. Mas a lógica de Kardec não era essa. A lógica de Kardec era a razão, isso é assim porque é, e não porque fulano disse. Perfeito. Então, nós invertemos a lógica das coisas por falta de senso crítico. Precisamos modificar, no meu entender, a metodologia de ensino nas casas espíritas. A metodologia das palestras, a metodologia dos grupos de estudo, de modo a valorizar e incentivar a participação das pessoas e o senso crítico delas, desenvolver a capacidade de refletir, de analisar e de julgar por si mesmo aquilo que nós temos como verdades. Interessante aí o que ele fala, né? É exatamente isso que a gente estava discutindo. As pessoas vão seguindo aqueles que ouviram falar, mas não sabem de onde. E ele promove essa discussão. Por isso a importância da gente estar estudando em grupo e não fazendo a coisa assim de forma isolada, né? Mais para frente, se alguém tiver aqui gostaria de falar alguma coisa, nós temos pouco tempo pela frente, mas podemos falar, sim. Tem uns 4 minutos aí de mais para frente, uns 45. Wilson, no livro dos médios, tem lá o título Médios Sonâmbulos. Com certeza você deve conhecer muito bem. E Kardec intitula dessa forma, Médios Sonâmbulos, só para ficar mais claro ainda do que aquilo que você já comentou. Médios sonâmbulos. Por que Kardec utilizou essa, vamos dizer assim, essa nomenclatura, médios sonâmbulos? Será porque existe médios realmente sonâmbulos e sonâmbulos médios? Olha só, o sonambulismo ele é uma faculdade anímica, não é mediúnica. Mas existem os médiuns sonâmbulos ou médiuns sonambúlicos, que é quando esse sonâmbulo, em estado de sonambulismo, ele se encontra com algum espírito desencarnado ou encarnado, que é espírito do mesmo jeito, que ele comunica algo e ele retransmite para as pessoas que estão ali ao seu redor, ao redor do seu corpo físico, né? Então, esse é o médium sonambúlico. É quando, na realidade, há uma junção de duas faculdades ao mesmo tempo. O sonambulismo, que é uma faculdade anímica, e o contato, a comunicação com espíritos, que é uma faculdade mediúnica, que caracteriza uma mediunidade. Não pelo fato dele entrar em contato com o espírito, mas pelo fato de ser intermediário de uma comunicação. Ele está sendo intermediário de uma comunicação, de uma informação que não lhe pertence, que pertence a um espírito, então aí é uma mediunidade, mas essa mediunidade ou essa transmissão dessa informação espiritual está acontecendo através de uma faculdade anímica, que é o sonambulismo. Então, interessante isso, né? Como essa junção que ele falou, né? E finalmente
um último aqui que dá uns 3 minutos, um pouco menos, que é os 54 minutos. Então, acredito que pode sim, que é um dos recursos, dentre tantos que a gente ainda não chegou a conhecer e desenvolver, que o sonambulismo pode oferecer. Neide faz uma pergunta aqui interessante. Neide Orico. Educa-se o sonambulismo natural ou trata-se com intenção de cura? Olha, isso depende muito, porque o sonambulismo natural, ou o sonambulismo noturno, vamos dizer assim, que é aquilo que acontece quando o indivíduo dorme e entra em estado de sonambulismo natural, ele hoje é classificado como uma doença pela medicina. É classificada no capítulo das parassonias. E o indivíduo ele é tratado de acordo com o transtorno que aquilo causa em sua vida. Se o sonambulismo não lhe causa muitas dificuldades no seu dia a dia, nas suas noites, então ele simplesmente é orientado de alguma forma de como ele possa lidar melhor com aquilo ali. O tipo de alimentação que ele pode fazer antes de dormir, tipo de exercícios que podem ajudar nesses casos de sonambulismo. Se o sonambulismo lhe causa maiores transtornos, maiores dificuldades na sua vida, como tem pessoas, por exemplo, que sobem no telhado, estando sonâmbulas, pode cair de lá e como tem um acidente, pode sair para a rua, podem ser atropelados. Então, causa certos transtornos na sua vida. Nesses casos, eles são medicamentados. Então, eles recebem o tratamento através de medicamento para que haja um certo controle desse sonambulismo. Então, nesses casos, acredito que não há problema nenhum que o indivíduo passe por um tratamento medicamentoso de modo a ter um certo controle dessa faculdade, mas, ao mesmo tempo, desenvolver essa faculdade através do magnetismo, de modo que ele venha passar do sonambulismo natural para o sonambulismo facultativo, que é o sonambulismo magnético. É o que Kardec diz da mesma forma com relação à mediunidade. Mediunidade que hoje, também pela medicina, é uma doença. Seria alucinação, seria transtorno psicótico, mas não comunicação com os espíritos. E aquilo que é doença, você trata para tirar. Kardec foi o primeiro a desafirmar que os fenômenos de emancipação não são doenças, mas sim fenômenos naturais do ser humano, que devem ser desenvolvidos e não tratados, porque não se trata de doença, mas sim uma faculdade natural. Interessante, né, essas colocações dele através da pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Eu vou procurar aqui agora outro vídeo. Enquanto isso, a gente pode falar um pouquinho, vocês fiquem à vontade. Bom, ou ninguém está me escutando, ou vamos então partir para o vídeo, né? Para o segundo. Esse é bem curtinho, é um outro palestrante que eu mandei agora, né? Quer dizer, tinha mandado a respeito, deixa eu ver. Tá aí. O nome dele é Jefferson, né? Jefferson Belomo. Ele é lá de Brasília. Então, a palestra dele, essa aí tem uns 50 minutos, 48 e tal, mas eu deixei os últimos minutinhos aí para ouvir o que ele tem para falar para a gente aí sobre esse tema aí. O sonâmbulo não é espírita. Fazer questão de diferenciar. Por que isso? Nós encontramos no livro Os Intelectuais e o Espiritismo, de Ubiratã Machado. Porque, para as pessoas, qualquer atividade mediúnica era coisa da periferia das cidades. Era coisa de terreiro. Então, eles faziam questão de separar sonambulismo, magnetismo, de qualquer coisa que fosse mediúnica. Mesmo que fosse uma proposta mediúnica diferente do que havia no Brasil colonial. Eles não queriam saber. E, para a gente fechar esses estados de emancipação da alma,
Se vocês estiverem curiosos, deem uma olhada no item 455 do Livro dos Espíritos. Também tem um livro que fala de diversos fenômenos, inclusive esses, que é No Invisível, de um grande estudioso do Espiritismo chamado Leon Denis. E tem um outro também, de um outro grande estudioso chamado Espiritismo perante a Ciência, Gabriel Delany, que foi contemporâneo de Kardec. Nesses estudos, aí tem um outro fator que muita gente confunde com vidência, que é a chamada dupla vista ou vista dupla. E aí cabe uma diferenciação. Vidência é você enxergar pessoas que já morreram. Então você está enxergando espíritos. Ou mesmo que seja do encarnado, por exemplo, que está emancipado, está desdobrado, você está olhando para a alma dele fora do corpo. Então esse é o estado de vidência. O estado chamado dupla vista, ele se diferencia porque a pessoa é capaz de ver coisas que não estão próximas dela. A pessoa é capaz de enxergar fatos que estão ocorrendo à distância, no momento que eles estão ocorrendo. Tem um caso muito clássico que é de Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, ele foi considerado um grande filósofo, um grande operador de milagres, que a definição é taumaturgo, que no mundo pagão, a figura dele chegou a rivalizar durante muito tempo com Cristo, com Jesus, em termos de feitos. Com a diferença que Jesus tem pelo menos 4 testemunhos escritos, que são chamados evangelhos canônicos, e Apolônio de Tiana só tinha uma biografia de um sujeito que viveu muito tempo depois dele, chamado Filóstrato, que escreve para uma imperatriz romana a história de Apolônio de Tiana. E uma das situações que o Filóstrato descreve é que Apolônio estava fazendo uma prédica e ele para e diz assim: o imperador Domiciano acaba de ser assassinado por um liberto. E volta do transe. Ele estava em outra região, estava na Ásia Menor, naquilo que nós chamaríamos de Capadócia, e o imperador foi assassinado em Roma. Então, vejam, ele estava o que hoje seria a Turquia, o imperador estava em Roma, na Itália. As pessoas guardaram aquela informação. O primeiro navio que veio de Roma, as pessoas ficaram curiosas e foram perguntar. E o assassinato do imperador Domiciano se deu exatamente como Apolônio de Tiana havia narrado. Então, nós não estamos aí diante de um fenômeno de vidência. Nós estamos aí com um fenômeno de emancipação da alma, conhecido como dupla vista. A pessoa está vendo na Turquia o que está acontecendo em Roma. Tem um outro caso também, até considerado um dos predecessores do Espiritismo, que é do século XVII, chamado Emanuel Swedenborg, sueco. Ele está num jantar com 16 pessoas. Uma das 16 pessoas era o filósofo Kant. E ali, no jantar, está tendo um incêndio numa determinada cidade que ficava a centenas de quilômetros de onde ele estava. Aí Kant vai apurar. E ele diz quantas casas da rua foram incendiadas e aonde o incêndio parou. Quando eles recebem notícias daquela cidade, a descrição bate no horário e na narrativa. Esses não são casos de ver espírito, são casos de uma vista à distância, que é chamada dupla vista. A base desses fenômenos, o fenômeno desse transe sonambúlico, do êxtase e da dupla vista, a base é a mesma. É a emancipação da alma. O que difere é como essa alma vai se emancipar. Dito isso, uma ótima noite para vocês. Bons sonhos.
Bom, eu não vou falar dito isso, boa noite, né, porque a gente pode discutir, tem alguns minutinhos ainda, né? Vocês viram que interessante como ele deixa bem claro o que é um, o que é outro, que dá margem à confusão, que dá margem a... E aí eu me lembrei daquilo que até a Inês tinha, na semana passada, tinha colocado lá, quando Jesus, quando ele falou, joga a rede mais para a direita, ou mais para a esquerda, não me lembro assim, mas... Então, ele estava vendo o que estava acontecendo, ele tinha essa capacidade, aquilo era dupla vista. Ou quando ele esperava, quando ele avisou que estava vindo o soldado junto com Judas, que Judas ia entregar Jesus para os soldados. Então, ele ali também, ele foi longe, ele viu a distância, ele percebeu o que estava acontecendo e comunicou ali para os discípulos, né? Muito interessante, gente. Fico sem perguntas. Muito interessante. O objetivo nosso era ilustrar com algumas palestras, mas assim, para tirar eventuais dúvidas, porque é um assunto que realmente dá margem a isso. É um assunto que, como o próprio palestrante falou, eu várias vezes passei por essas lições, a Verinha comentou também, e não deu a devida importância, não entendeu o que estava ali, aquele conhecimento contido. Aí, no caso dele, ele foi através do magnetismo, aqui no caso da Verinha, foi estudar mais profundamente e ver, pesquisando outras fontes tal, e percebeu a importância que tem isso e o quanto está abandonado. Realmente, esse tema, o quanto está, assim, desprestigiado. Mas, como tudo está sendo recuperado, isso é uma questão até de amadurecimento, a gente vai aprendendo e vai buscando, né, recuperar tudo isso. Esse livro que eu citei para vocês, o título completo dele é assim, Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal. Bom, por que negada? Por que ciência negada? Porque houve todo um complô contra ele para assim, desmoralizar ele, a ciência da época, a ciência corporativa, aquela que era dominada pelos reis, pela igreja e por uma medicina que tratava do efeito e nunca da causa, né? Então, eles foram... essa ciência foi ridicularizada para que não viesse até os dias de hoje. Mas as coisas boas, sempre de um jeito ou de outro, permanecem. Muita coisa é desvirtuada, né? Mas ela acaba realmente se perpetuando. Um outro exemplo é o Evangelho, né? Quanto que não foi danificado, vamos chamar assim, mas ainda sobrou muita coisa que vale como um roteiro de vida para a gente, de comportamento, tudo para chegar na moral que a gente deseja, o que gostaria, né? Só para falar um pouco, quando ele fala do senso crítico, né, do pensamento crítico, isso não é algo isolado das casas espíritas, não. É um fenômeno que está transbordando, infelizmente, em tudo quanto é local, né? Existe, sim, um movimento dentro da educação para fazer com que as pessoas pensem, né, mais criticamente, para que elas ajam mais criticamente, mas existe também uma certa passividade, né? Porque eu vejo isso na minha sala de aula, né? Quando você insiste para a pessoa participar, e daí ela fica quieta, né? Ela tem o receio de falar, porque por vários motivos, desde ser julgada por estar falando alguma coisa que não é correto, e a gente sabe que é assim que o ser humano pensa e aprende, né? Então, existe aí um trabalho muito grande também para ser feito, para a gente tirar esse preconceito das pessoas de que elas não podem falar, porque, de certa forma, elas não têm o mesmo nível, sei lá, de conhecimento que a pessoa que está falando. E o que eu acho interessante no Espiritismo é que o Espiritismo surgiu exatamente para combater esse tipo de comportamento, né? E você vê esse comportamento sendo replicado em certos centros espíritas. Eu não vou generalizar, porque eu não acho justo. Mas tem horas que eu vejo um comportamento dos palestrantes como se realmente fossem donos do conhecimento, e que eles não são, né?
E eu acho que esse advento de palestras, ele é bom, mas dentro de um conceito de aprendizado, de perguntas, de você oferecer tempo para as pessoas perguntarem. E às vezes não existe esse tempo, né? Então, são muitas coisas que a gente precisa mudar, porque hoje até a ciência convencional está sendo questionada, então não está livre, né? Em todo lugar está acontecendo esse fenômeno. Acho que é isso. Tem uma coisa boa, não sei se eu vou antecipar isso, mas vai ter um congresso da AME, né, dos médicos espíritas, agora em novembro, e vai ser aberto a nós, né, que não somos médicos, tal, não somos da área da ciência, mas eu acho que vai ser muito importante, porque eles vão trazer para nós um conhecimento que é difícil para nós, né? Os livros de André Luiz, dificílimos de serem entendidos, e a respeito de magnetismo, tal, provavelmente eles vão citar essas coisas, né? Que estão se estudando muito dentro da AME, né? E é como o próprio Dr. Décio disse, né? Isso tem que ser espalhado, isso tem que ser divulgado nas casas espíritas, né? Então é uma coisa boa, nós vamos poder participar e grátis, isso que é importante. Assim que a gente recebeu o link aí, acho que vai ser 21, 22 ou 22, 23, não sei, de novembro. Assim que a gente tiver isso, a gente envia para vocês, porque vai ter que fazer inscrição. Vai ser online, grátis. Muito bem, se a gente não tiver nenhum comentário, nenhuma observação, que ainda está aberto, a gente faria a nossa prece de encerramento. Vamos ver quem que a Kátia vai designar hoje para fazer a prece. Ela própria. Ela anda meio calma nesse sentido, já percebeu? Eu vou fazer a prece. A Verinha já se... Quando você fizer a prece, Verinha, eu posso pedir uma coisa, que a gente inclua essa situação atual que a gente está passando agora aqui nos Estados Unidos, né? E que o Brasil também vai passar, eventualmente, com eleições. E não sei se vocês viram nas notícias hoje, mas o comércio no país, né? Estão colocando as madeiras, né, com medo do que vai acontecer com as eleições. Então, assim, os ânimos estão muito quentes, as pessoas estão muito nervosas. Queria pedir um pouco de calma, sabe? Que nossos irmãos espirituais nos ajudassem a acalmar os corações para que a paz reine, independente de resultados políticos terrenos. Quando eu falei, vocês entenderam mal. O meu marido falou, a Kátia vai, quem sabe a Kátia vai designar, eu falei, ela mesma. Né? Não era eu, não, é você mesma. Então tá bom, então vamos lá, já que eu estou falando sobre isso, porque eu tenho pensado bastante nisso, né, e tem me deixado um pouco preocupada essa situação. Então vamos cerrar os nossos olhos, elevando o pensamento ao nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, com o coração cheio de gratidão pela noite de hoje, pelos amigos ao redor, por nossas famílias, por nossos amores terrenos e espirituais. Agradecendo aos irmãos superiores que aqui estiveram presentes, trazendo todos aqueles que, assim como nós, tentam aprender um pouquinho mais. Passamos, ó Mestre, por momentos tão conturbados aqui na Terra, e o Senhor bem sabe disso. Agradecemos a todos os esforços sendo feitos no mundo espiritual para que a paz reine na Terra. Vivemos em um país que passa por momentos muito tensos, onde as pessoas estão muito nervosas.
onde a paciência está sendo testada a todo minuto, onde há escassez de tolerância, onde o medo reina nas ruas, nas lojas, nos donos de negócios que estão protegendo o seu ganha-pão, com medo do que possa acontecer esta semana. Pedimos ao Mestre Jesus que a sua paz seja sentida e refletida na terra, em todos os corações que habitam o nosso planeta. A influência do país onde vivemos é sabida no mundo todo, ela afeta, ela rege os outros países de alguma forma, ela afeta a vida de cada um de nós. Que os nossos políticos sejam orientados, que eles pratiquem a paz, não incitem a discórdia, a violência. Pelo contrário, que a paz seja e venha em dobro toda vez que o mal tentar se instalar. Nos proteja, Senhor, protege a nossa casa, protege o nosso planeta, protege principalmente o coração de cada um de nós, para que ele esteja cerrado de discórdia, de raiva, de revolta, e que diante de uma situação tensa, que nós saibamos ter a palavra correta e serena para acalmar os corações atormentados. Que nossos irmãos espirituais, junto conosco, elevem seus pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo todo o conhecimento que vamos aprendendo aos pouquinhos, agradecendo as bênçãos que vão chegando dia a dia, a cada momento. A Ti, Senhor, toda a nossa gratidão, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, gente. A todas, né?